Olá, seja bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas aqui no canal. Para participar, é só ir até o nosso Instagram. Toda quinta-feira abrimos uma caixinha, o perfil é @leandroruschel. Nessa semana, muito do que nós alertamos aqui nos últimos anos tem se materializado, com a explosão do dólar, alta dos juros, queda da bolsa e o Brasil caminhando para a insolvência. Várias perguntas recebidas dizem respeito a essas questões. Então, vamos aí às respostas. Todo esse desgoverno tem um fundamento em objetivo final? Claro que tem, né? Um partido revolucionário socialista como é o PT, ele tem aí uma tarefa difícil nas mãos, porque ele precisa, ou busca pelo menos revolucionar a sociedade através da destruição do regime vigente para a construção do novo regime, mas se ele faz isso muito rapidamente, ele gera uma indignação popular que tem as condições de derrubar o governo. Se ele faz isso muito lentamente, as mudanças que tanto buscam não acontecem. Então a gente vê esse paradoxo nas discussões internas do PT. Mas sem sombra de dúvida, qualquer regime socialista revolucionário tem como objetivo destruir a sociedade. Na Venezuela, por exemplo, eles conseguiram. E conseguiram ter os instrumentos de repressão do Estado para impedir que houvesse alguma mudança de regime pela indignação popular promovida, né? Então, há uma dúvida sobre a capacidade atual do PT em promover essa repressão necessária para destruir a sociedade enquanto mantém o poder, já que o poder não está efetivamente na mão do PT, né? Há uma coalizão aí no poder brasileiro que tem figuras como o Centrão, a velha oligarquia política brasileira, que muito utilizou o Lula como uma figura para autoblindagem por conta dessa mudança de governo. Então, esse é o paradoxo da esquerda radical. Acelera e destrói o país e consegue fazer repressão para deixar todo mundo na miséria e controlar todo mundo para sempre, como aconteceu na Venezuela, ou ao longo do tempo a sociedade reage e tem meios de parar com a destruição. Esse é o ponto. Muitas perguntas sobre se podemos esperar um impeachment de Lula em 2025. Eu não vejo condições políticas no momento para um impeachment, né? A oligarquia política que manda no Brasil resolveu retirar o Lula da cadeia para colocar ele na presidência com uma espécie de blindagem. E de uma certa forma está todo mundo satisfeito com essa situação, já que estão todos blindados. Então eu não vejo uma situação política favorável a um impeachment. A não ser que haja, de fato, um aprofundamento muito agudo da crise econômica. Mas aí, possivelmente, a gente vai estar mais próximo já das eleições, né? Talvez uma pressão por uma renúncia, que seria o melhor dos mundos, mas é muito difícil, porque todo socialista revolucionário, todo comunista como Lula, a última coisa que ele quer é sair do poder, né? Não importa a idade, não importa a condição de saúde, não importa a situação que o país está, eles pensam neles. Então eu vejo muita dificuldade para esse tipo de movimento neste exato momento. Qual é a previsão de um novo 7-1 no Brasil, que fazendo referência à possibilidade do dólar valer R$7 em algum tempo? É muito difícil prever, mas eu chamo a atenção para algo. Pode ser muito pior do que 7-1, porque câmbio não tem teto. Como a gente já viu em outros países que resolveram abandonar a responsabilidade fiscal, para citar alguns exemplos, Turquia, Venezuela, Argentina, é muito mais do que as pessoas imaginam, né? Algum tempo atrás, há não muito tempo atrás, o peso argentino estava a 7 contra o dólar. Você precisava de 7 pesos para comprar um dólar. Agora já passou de 1.000, né? Tem uma recuada nos últimos tempos, o Milei está arrumando a casa, mas esse é o grande medo, né? O 7-1 até não é o problema. O problema seria um 10-1, 20-1, 30-1, 100-1, que não é um cenário desprezível se nós tivermos a manutenção de um descontrole das contas públicas. Esse é o verdadeiro problema. Você acredita que o Galípolo possa baixar os juros artificialmente? Olha, poder até pode, mas não me parece que esse será o caminho e também é contraproducente, porque o Banco Central consegue definir as taxas de curto prazo, mas não consegue definir as taxas de prazo maior. Então o mercado define essas taxas através da oferta e da demanda dos títulos públicos. Nos últimos dias a gente tem visto os juros subirem justamente porque não há comprador dos títulos brasileiros, a não ser com prêmios cada vez maiores, e mesmo assim o Tesouro não está conseguindo colocar esses títulos. Então, uma diminuição dos juros na canetada nesse momento pode até acelerar esse processo, e é por isso que eu acho que o Banco Central não vai seguir esse caminho. Se seguir,
será pior ainda. Até quando os veículos de imprensa continuarão passando pano para o governo? Uma hora soltarão as mãos? No passado, eles soltaram a mão, eles fizeram propaganda sistemática para o governo petista e soltaram a mão quando já não tinha mais volta, né? Quando a Dilma colocou o Brasil na maior crise da sua história, em tempos de bonança no resto do planeta, e aí, né, houve uma inflação, houve uma indignação popular massiva, e aí eles passaram a falar, né, dos escândalos de corrupção, a criticar, mas aí já era tarde demais. Então talvez o mesmo aconteça agora. Esses veículos funcionam como um instrumento de propaganda para o governo, porque são muito bem pagos para isso, e ainda tem essa proximidade ideológica dos militantes de redação com a esquerda, né? Mas obviamente que tudo tem limite. Acho que o grande sinal seria uma mudança da linha editorial do Grupo Globo, que é a emissora oficial do regime, mas parece que isso ainda está longe de acontecer. Como faço para investir o meu dinheiro contigo? É só você clicar no link que está aqui nesse vídeo ou no link da bio e seguir lá o processo de abertura de conta na Liberta Investimentos para que a minha equipe possa te atender. Tanto uma abertura de conta para fazer investimentos no Brasil, quanto a possibilidade de abrir uma segunda conta aqui nos Estados Unidos para você diversificar internacionalmente seus recursos. Eu tenho falado há vários anos, desde que eu me mudei para cá, desde 2014, sobre a importância de ter uma diversificação internacional, qualquer que seja o tamanho da sua carteira. Hoje é muito mais fácil do que já foi no passado. E quem seguiu essa postura, né, quem ouviu, está pelo menos com parte da carteira protegida dessa fortíssima alta do dólar que nós estamos vendo não só hoje, mas nos últimos anos. Estamos vivendo a época de Dilma 13 elevada ao quadrado? De uma certa forma, sim, né? Porque a lógica econômica é a mesma, a expansão dos gastos, as intervenções e o aumento do endividamento. A única diferença é que quando a Dilma começou nesse processo, a dívida era menor e agora a dívida já é muito mais alta. Além disso, nós temos um cenário mais desafiador para o Brasil com a China, que foi responsável, né, por toda aquela bonança nos primeiros mandatos do Lula, apresentando dificuldades econômicas muito sérias, num mundo aí geopoliticamente mais complexo. Então, sim, né, é uma Dilma piorada o que nós estamos vivendo. Na Dilma II, o que a gente teve foi a maior recessão na história do Brasil. Aparentemente, o descondenado quer dobrar essa meta. Devo comprar dólar? Estou com medo de subir muito mais. Um erro comum que as pessoas que buscam diversificar a sua carteira, o seu patrimônio no exterior, é operar o câmbio. Ou seja, não, vou tentar comprar o dólar mais barato possível, ou vender mais caro, ou deixar de comprar porque está muito caro. E essa não é a mentalidade correta, porque o câmbio vai variar, né? O que a gente vê de comportamento de alguns clientes que chegam até nós é, quando o dólar cai, ninguém quer comprar, porque vai cair mais, e daí quando o dólar sobe, quero comprar e no desespero compra a qualquer preço. Então, tem uma maneira de você fazer isso e não ser surpreendido, né? Nem com uma máxima, nem com uma mínima, que é definir o quanto você quer alocar, digamos 20% do seu patrimônio, 30% do seu patrimônio, pegar esse valor e dividir em compras, sempre no mesmo período do mês. Então, vou comprar sempre no dia 5 de cada mês. Vou dividir em 3 envios, em 5 envios ou em 10 envios, se você quiser fazer uma média ainda, né, mais suavizada. E aí você não está preocupado com o preço exato do câmbio, porque o que você quer é uma diversificação para o longo prazo. E se você está olhando para os próximos 5 anos, os próximos 10 anos, os próximos 20 anos, o momento exato que você entrou não vai fazer tanta diferença. O que fará diferença é você efetivamente ter esse patrimônio parte, né, em dólares ou em outras moedas. Mesmo existindo regulamentação que proíbe o confisco no Brasil atualmente, estamos caminhando para uma possibilidade iminente de um confisco? Eu tenho recebido de maneira cada vez mais frequente essa pergunta, que demonstra o quanto as pessoas têm desconfiança com esse governo, não é para menos, né? Mas eu não vejo aí uma chance significativa de algum confisco ao estilo Collor. O que a gente está observando, e é um fenômeno global, claro que no Brasil, como sempre, mais grave, é um confisco por outros meios. Qual seria o confisco por outros meios? É basicamente a inflação. Inflação é o imposto que o governo cobra da população sem as pessoas, de uma maneira geral, perceberem. Então, quando o Estado é perdulário, quando ele gasta mais do que arrecada e é preciso fechar a conta através ou da emissão de dinheiro ou do aumento do endividamento, com a injeção de recursos acima da capacidade de crescimento de uma economia, o que a gente tem é a inflação, ou seja, aqueles recursos que as pessoas têm vale cada vez
né, valem, melhor colocando, cada vez menos. E é esse tipo de confisco que a gente está vendo e deve se aprofundar seguindo essa linha de atuação do desgoverno. Agora, o que pode acontecer sim, eu vejo uma chance aumentada disso, conforme vai acelerando a fuga de capitais no Brasil, é o governo baixar medidas para impedir o envio de recursos para fora do Brasil para que você se proteja contra essa inflação. Como aconteceu na Venezuela, como aconteceu na Argentina, como aconteceu em vários outros países, né? Pela mentalidade autoritária e anti-mercado desse governo, essa sim é uma medida bastante provável. Como aplicar na renda fixa nos Estados Unidos? Seria comprando títulos do Tesouro Americano? Sim, tem várias formas de você investir em renda fixa nos Estados Unidos, inclusive as taxas de juros em relação à média dos últimos anos estão bem altas, né? Então você pode comprar diretamente títulos do Tesouro Americano, você pode comprar bonds emitidos por empresas americanas ou empresas internacionais, você pode comprar bonds emitidos por estados ou por cidades, o que por investidor externo não faz muito sentido porque há isenção de imposto, né, para cidadãos americanos, mas não para estrangeiros. Você pode comprar ETFs, que são fundos negociados em bolsas, cujo patrimônio é formado por esses títulos, e essa é uma estratégia bem interessante, porque daí você consegue diversificar, mesmo fazendo um investimento relativamente pequeno. Você pode comprar fundos mútuos, que têm esses títulos na sua carteira. Enfim, é uma série de formas de você investir em renda fixa aqui nos Estados Unidos. Se você quer investir nos Estados Unidos com ajuda profissional, não deixe de abrir uma conta conosco, né? O link está aí no vídeo ou na bio aqui do perfil para você investir com a gente. Elon Musk pode se candidatar à presidência dos Estados Unidos, mesmo tendo nascido na África? Não, né? A Constituição americana é clara. Não sei que tenha uma emenda, eu acho muito difícil que uma emenda dessas passe. Para ser presidente americano, tem que ser nascido nos Estados Unidos. Pode ser senador, pode ser deputado, pode ter outros cargos públicos, mas presidente tem que ser nascido nos Estados Unidos. Leandro, eu tenho R$200 mil. Qual o conselho? Daria para fazer 12 mil por mês com trade? Olha, 12 mil por mês com trade em cima de 200 mil é 6% ao mês. Isso equivaleria, acho que aí, se eu tiver com as contas certas aqui de cabeça, por volta de 100% ao ano. Então, é uma rentabilidade muito alta. Seria um objetivo meio inalcançável, né? Os melhores traders, os melhores alocadores do mundo conseguem entre 20% e 30% ao ano de maneira mais ou menos consistente. A gente está falando dos melhores do mundo. Então, acho que é um objetivo um pouco irreal, né? E levando em consideração que trading é uma atividade que você precisa aprender ao longo de muito tempo, que não é para todo mundo. Um grupo pequeno de pessoas pode ganhar muito até chegar nesses níveis de rentabilidade, dependendo do risco que você está disposto a correr, mas não é, né, para média da população. Então é bom manter as expectativas mais contidas, focar no aprendizado, perceber se você realmente tem jeito para a coisa, se você realmente tem essa capacidade, e aí aos poucos ir buscando uma rentabilidade maior. Não conte com uma rentabilidade já de cara, né? Muita gente às vezes tem uma atividade profissional e diz, não, eu vou largar tudo para tradar depois de 2 ou 3 meses com bom ganho, e usualmente isso não dá certo. Já vi muitas histórias tristes assim, né? Já estou há mais de um quarto de século no mercado, já acompanhei milhares de pessoas nesse caminho, então muito cuidado aí com essas altas expectativas. Como aprender a investir com pouco dinheiro? Para você aprender a investir, no primeiro momento você não precisa de dinheiro nenhum, né? Você precisa estudar isso. É claro que a prática do investimento é que efetivamente vai consolidar esse conhecimento. Mas o passo número 1 é começar a aprender, ler sobre isso, estudar. Na Liberta nós temos uma escola de investimentos que pode ensinar você, né, a como investir melhor os seus recursos, mesmo que você tenha poucos recursos para investir neste momento. Até porque você precisa aprender a ter um saldo no seu orçamento, né, em gastar menos do que você ganha para, ao longo do tempo, ter recursos para investir. Então, se você tiver interesse, é só buscar o link que acompanha esse vídeo ou no perfil aqui, né, na bio lá do perfil você tem o link clicável que tem ali a indicação para a nossa escola. Opiniões políticas da classe artística são relevantes? Se não, por que a própria direita as mostra? Elas são relevantes por um mar de miolos moles que levam essas opiniões em consideração na hora, né, de ter a sua atuação política. Então, é interessante mostrar as motivações por trás dessas opiniões, as leis rouanês da vida, de desmontar, né,
essas opiniões, essas posturas, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Eu creio que simplesmente esconder não vai ter muito efeito, já que aquelas pessoas que seguem a classe artística não vão ter a capacidade, né, de entender o que está acontecendo, pelo menos ter uma segunda opinião, ter uma pulga atrás da orelha para buscar outras informações. Por isso que eu acho importante travar, né, essa oposição e demonstrar o que está acontecendo para que mais gente saia dessa bolha. Você acha que o governo Trump pode interromper os rumos políticos no Brasil? Olha, sem sombra de dúvida, o governo americano, né, ainda mais um governo forte que vai ser iniciado do Trump, ele tem uma influência não só no Brasil, mas no resto do mundo. E há uma postura clara do governo Trump em defesa das liberdades individuais, em defesa do livre mercado e contra esse avanço autoritário que a gente está vendo no Brasil nos últimos anos. Então, isso gera, sim, uma influência, mas não é uma bala de prata. Não é algo que vai mudar da noite para o dia os rumos do Brasil. E de uma certa forma, eu vejo essa aceleração da perseguição política no Brasil justamente para fazer uma série de coisas antes do início desse governo, que será em 20 de janeiro aqui nos Estados Unidos. O que você está achando da queda do Bitcoin? Bom, o Bitcoin teve uma alta formidável, especialmente desde a eleição do Trump, e agora a gente está vendo uma correção, o que é uma coisa normal nesse mercado. Então é um ativo que é marcado pela alta volatilidade, e é preciso ter a consciência disso quando você opera. Então, por enquanto, se trata de uma correção dentro de uma tendência de alta. Não vejo sinais de uma reversão dessa tendência no momento. Na prática, qual é o risco para os ativos brasileiros com alto dólar? Pode haver um crash? De uma certa forma, esse crash aconteceu, porque a gente teve uma explosão nas taxas de juros, houve a maior intervenção do Banco Central na história para segurar esse câmbio, e a gente só não tem a bolsa caindo mais porque a bolsa está extremamente depreciada. É uma das bolsas mais baratas do mundo porque ninguém acredita no Brasil, basicamente. Agora, o que pode piorar? O Brasil, como é muito endividado e tem um perfil de dívida de curto prazo, e o governo é mais gastador do que nunca, ele precisa de recursos de investidores para fechar as contas. O que pode acontecer é que, numa perspectiva de descontrole inflacionário, os investidores não emprestam para o governo mesmo com taxas de juros muito mais altas. E aí não tem dinheiro para pagar as contas, né? E aí a gente entra em colapso. Então esse é o grande risco que nós estamos atravessando. E aí o governo pode resolver isso mudando o arcabouço legal para passar a emitir recursos e pagar as contas, e a gente entra numa espiral hiperinflacionária como aconteceu na Argentina, como era o Brasil antes do Plano Real, né? Esse é o risco que nós estamos correndo. Se um governo vende estatais para pagar dívidas com precatórios, seria uma boa medida? Claro que seria uma boa medida, né? O simples fato de empresas saírem das mãos do Estado já seria uma ótima notícia. Porque, como dizia Milton Friedman, se você colocar o governo para administrar o Saara, em algum momento vai faltar areia. Por quê? Porque o objetivo de políticos estatais, a Lava Jato mostrou qual é. É utilizar tais estatais como um instrumento de manutenção de privilégios e, pior, né, de desvio de recursos para partidos e para as pessoas, para os políticos que estão ali. Mesmo quando isso não acontece, não há um incentivo, como há na iniciativa privada, de melhor eficiência, porque num ambiente de livre mercado, se a empresa não oferece os melhores produtos e serviços aos menores preços possíveis, ela é retirada do mercado, ela quebra. No caso de uma estatal, o que acontece é que toda a sociedade paga pela ineficiência, porque o Tesouro vai ter que ir lá e vai ter que bancar essa empresa mesmo quando ela dá prejuízo e mesmo quando ela não oferece bons produtos e serviços para a sociedade. Então, quando a esquerda diz, né, que as estatais são do povo, é uma balela. Na verdade, as estatais acabam servindo aos feudos políticos, aos feudos partidários, e o povo tem que bancar essa conta. O PT consegue implementar o comunismo? Olha, de uma certa forma, o caminho é esse, mas depende de como você chama comunismo. Muita gente pensa no comunismo como aquele sistema soviético, né, que já não existe mais, a não ser em
pequenos enclaves totalitários, como Coreia do Norte ou como Cuba, né, ou mesmo como a Venezuela, hoje a gente tem um outro tipo de comunismo, que é o comunismo chinês, por exemplo, em que você tem uma certa liberdade de mercado, então há a possibilidade de atingir um certo nível de riqueza, mas você tem cada vez menos liberdade política. As liberdades individuais são cada vez mais limitadas. E esse é o tipo de comunismo que está em franca implementação no Brasil. Qual a sua opinião sobre o estado do bem-estar social? Ajuda ou é um erro? Eu creio que o estado do bem-estar social que emergiu ao longo, das últimas várias décadas é um dos responsáveis pela degeneração da sociedade. Mas hoje essa lógica está tão já aprofundada na sociedade, tão consolidada, que é difícil pensar no fim do estado do bem-estar social, e nesse momento nem seria algo positivo, dado o nível de dependência que muita gente tem do bem-estar social. O que a gente pode defender é a limitação do estado do bem-estar social, porque de outra forma o que nós temos é um agigantamento do Estado, que passa a ser não só um desincentivador da responsabilidade individual, do trabalho, do propósito das pessoas, mas também do autoritarismo, porque um Estado que pode tudo, que é o pai de todos, acaba sendo um ente autoritário. Então, o nosso trabalho ele pode ser no sentido de limitação do estado do bem-estar social e dele ser direcionado para justamente ser uma ponte para retirar as pessoas da pobreza e não um instrumento de dependência das pessoas do Estado, que é o que a esquerda busca. A esquerda busca transformar o estado de bem-estar social num instrumento de escravidão de toda a sociedade. Você também entende que é melhor deixar o Lula sangrar mais 2 anos do que ter um impeachment? É uma discussão um pouquinho mais complexa, né? Tem os dois lados aí dessa moeda. Por um lado, sim, é melhor que o Lula seja responsabilizado pela destruição em curso do Brasil. O impeachment poderia gerar mais anos da narrativa de golpe, de perseguição e tudo mais. Então eu entendo esse aspecto do argumento. Por outro lado, existe o risco da movimentação que eles estão fazendo produzirem um empobrecimento em massa e gerar aquelas condições venezuelanas de manutenção do poder através da oferta de subsistência às pessoas que estão aí miseráveis por conta do regime. Então eu vejo esses dois pontos aí. Tem motivos para defender o impeachment. Eu particularmente prefiro uma renúncia em relação a deixar arder para destruir tudo e as pessoas aprenderem a votar, ou ter uma postura política melhor. No caso da Argentina, que conseguiu manter a institucionalidade mínima para o próprio sistema criar um novo recomeço, funcionou. No caso do Brasil, com esse nível de autoritarismo que a gente está vendo, eu acho bem perigoso. Como você faria uma saída do Brasil hoje? Ainda é possível planejar nesse cenário crítico? Claro que ainda é, Um dos riscos que nós estamos correndo é uma dificuldade a mais para tirar recursos do Brasil se a saída de capitais continuar, Essa é uma medida que o governo pode adotar e eu acho que existe uma chance disso acontecer. Mas enfim, claro que você pode planejar, O que você tem que pensar é quanto você tem de recursos, para onde você iria fora do Brasil, como você ganharia o pão do dia a dia, como você teria uma renda, onde você pode trabalhar, como você pode trabalhar. Tem a questão imigratória legal, Como é que você faz esse movimento? Tem leis diferentes, situações diferentes em cada país. Enfim, claro que é possível planejar. Só é preciso fazer esse belo planejamento antes de fazer qualquer movimento. A pior coisa que as pessoas podem fazer é sair de qualquer jeito. Aí a chance de sucesso desse movimento diminui. Até hoje tenho $200 mil em estoques, bônus sem ganhos. O que você faria? Olha, nós temos aqui na empresa uma série de pessoas que trabalham para multinacionais, para empresas americanas até, e que têm remuneração em stock options, ou mesmo já ganharam ações de bônus ou exerceram essas stock options. Então a gente tem um programa específico para remunerar essas ações ou para proteger de queda ou para diversificar os investimentos. Entre em contato aí que a gente pode avaliar a sua situação. Bem, essa foi mais uma sessão de perguntas e respostas aqui no canal. Se você quiser participar, lembrando, @Leandro Ruschel, no nosso Instagram, todas as quintas-feiras abrimos
a caixinha de perguntas. E você tem as nossas redes, né? Twitter, X, YouTube, o próprio Instagram, o Telegram, para seguir as nossas atualizações diárias sobre o que acontece no Brasil e no mundo, né? Seja na política, seja na economia, seja no mercado financeiro. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.